Cercado de verde e vizinho do rio Noruega Palharesa, o pequeno município de Pobla de Segur, na Catalunha, foi o local de nascimento de um homem mitológico. Esse personagem sempre teve suas atenções voltadas para o maior clube de sua região e fez questão de iniciar sua carreira esportiva por lá, em Barcelona, no Barcelona. Quando vestiu a camisa azul e grená pela primeira vez, ele não apenas a vestiu, ele a incorporou em sua alma, cravejou um inconfundível escudo em seu coração e alguns anos depois fez da braçadeira de capitão com as cores da Catalunha uma peça integrante de seu corpo, como uma tatuagem. Com o tempo, ele mostrou bravura, determinação, perseverança, raça, lealdade e espírito esportivo. Em campo nunca foi um jogador qualquer. Ele sempre foi um algo a mais, sempre se entregou mais. Seu time podia estar vencendo por 3-0 ou goleando o maior rival, que a sua atenção continuava a mil e sua braveza no ápice, como de um touro. Era difícil vencê-lo em força, quase impossível em raça. Por 15 anos, o torcedor do Barcelona aprendeu a amar, idolatrar e vibrar como nunca antes o seu capitão de longos cabelos encaracolados apaixonado pelo Camp Nou, pelas cores blaugranas, pela história do Barcelona. Carles Puyol Issa Forcada, ou simplesmente Puyol, foi um dos mais emblemáticos defensores da história do futebol espanhol e mundial e capitão de um dos maiores esquadrões de toda a história do esporte, o Barcelona de 2008-2012, de Pep Guardiola, dos títulos mundiais, europeus, nacionais e de todas as façanhas e proezas que encantaram o planeta durante 5 anos inesquecíveis. Símbolo de uma geração, Puyol estendeu seu trabalho de vida até a seleção espanhola, pela qual venceu uma Eurocopa e uma Copa do Mundo, sempre jogando tudo o que sabia e até marcando gols. Mesmo longe de ser um zagueiro técnico, Puyol compensava isso com vigor, visão de jogo, disciplina e paixão pela vitória como poucos. Basta ver sua coleção de títulos para entender que ele realmente não foi um jogador qualquer. Ele foi Puyol e é hora de relembrar. Então já deixa o seu like que tá começando o OSF Carles Puyol. Mas que porra é essa? Nascido na província de Lérida, Puyol sempre gostou de futebol e investiu no seu sonho de se tornar um jogador mesmo contra a vontade de seus pais, que queriam ver o filho estudando para se tornar um especialista em alguma área. Mas a especialidade do garoto era o esporte mais popular do mundo. Como quase todo garoto catalão, ele tinha o sonho de um dia vestir a camisa do Barcelona. A primeira experiência de Carlito, como era chamado em sua terra, foi como goleiro, mas uma lesão o impediu de continuar na posição. Mas desistir? Jamais. Ele partiu para o setor ofensivo e começou a fazer vários gols que o levaram às categorias de base do clube catalão com 16 anos de idade na temporada 1995 e 96. Nos treinos, Puyol ganhou até o apelido de Romário pela quantidade de gols que ele fazia. Vale lembrar que o baixinho era uma estrela mundial na época e havia passado com sucesso pelo Barça, mas logo ele mudou de posição novamente para virar zagueiro e por vezes lateral direito. O vigor físico, a entrega e a disciplina faziam dele um sujeito notável para o setor defensivo e com muito futuro para o time principal do time blaugrana, que precisava de novos elementos para voltar aos bons tempos depois do auge do Dream Team. Após ser lapidado por Juan de Ramos e Josef Maria Gonçalves, os treinadores do Barça B naquela época, Puyol foi incorporado ao time principal do clube na temporada 1999 e 2000 pelo técnico Luis Van Gaal, após recusar uma oferta do Málaga por ver que seu amigo de base, o Xavi, já havia estreado no time principal. Ele pensou, se Xavi já estava no time A, logo eu também estarei. E foi isso mesmo que aconteceu. Em 2 de outubro de 1999, Puyol fez o seu debut no Barça contra o Valladolid pela Liga Espanhola como lateral direito, posição que ocuparia por muito tempo. Nos jogos seguintes, Puyol foi despertando o interesse da mídia pela regularidade e pelo poder de marcação, mesmo enfrentando grandes adversários e pela polivalência que demonstrava quando tinha que se deslocar para outras posições ao longo de uma partida. Em 2000, Puyol teve sua primeira prova de fogo ao ser incumbido de marcar Luís Figo, ex-jogador do Barça e que voltava ao Camp Nou pela primeira vez, mas agora com a camisa do Real Madrid. Em um duelo tenso e com muita hostilidade por parte da torcida blaugrana, Puyol conseguiu neutralizar o português e viu seu time vencer por 2-0. No
No mesmo ano, ele e seu amigo Xavi debutaram na seleção espanhola em um amistoso contra a Holanda, a mesma que uma década depois faria parte de um importante capítulo na vida de ambos. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. No mesmo ano, a dupla foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Sydney, o ouro ficou com Camarões. Em 2001, o defensor venceu o prêmio de revelação do Campeonato Espanhol e emendou nomeações para o time do ano na Espanha por seu futebol correto, vigoroso e de entrega. Ele não fazia questão de exibir a técnica de defensores clássicos do futebol europeu, mas se garantia no mano a mano, nas divididas e nas roubadas de bola, uma de suas maiores especialidades. Em 2002, o defensor foi convocado para a disputa da Copa do Mundo da Coreia do Sul e no Japão e foi titular no esquema do técnico José Antônio Camacho. A Espanha foi 100% na primeira fase, passou bem pelas oitavas de final, mas foi sonoramente garfada nas quartas de final contra a anfitriã Coreia, que acabou se classificando nos pênaltis. De volta ao Barça, Puyol era titular absoluto e peça fundamental nos esquemas táticos. O defensor era muito regular, mas não via seu clube levantar títulos. Era tempos difíceis e os grandes times da Espanha na época eram Real Madrid e Valência, que colecionavam taças nacionais e internacionais. Além disso, o time catalão passava por um momento financeiro complicado e viu o Manchester United cobiçar o futebol do zagueiro, mas o acordo não foi realizado. Tempos depois, o defensor teve o seu contrato renovado até 2007 e na temporada 2004 e 2005 virou o capitão da equipe pela primeira vez após a aposentadoria de Luís Henrique. Curiosamente, seria a partir dali que a sorte do cabeludo e do próprio Barça mudaria para melhor. Com a chegada de Frank Rijkaard ao comando técnico do Barcelona, Puyol virou capitão do time e viu o clube dar um enorme salto de qualidade com as boas contratações que a diretoria blaugrana fez, além de promissores jovens das categorias de base ganharem mais chances entre os titulares. Na temporada 2004 e 2005, Puyol levantou a sua primeira taça, a Liga Espanhola, vencida com uma diferença de 4 pontos sobre o vice-campeão Real Madrid. A festa aconteceu no dia 14 de maio, após um empate em 1-1 contra o Levante. O troféu deu ao clube uma vaga na Liga dos Campeões da UEFA de 2005-2006, um torneio que jamais sairia da cabeça do zagueirão. Jogando ao lado de grandes estrelas em ótima fase como Samuel Eto'o, Deco e acima de tudo Ronaldinho Gaúcho, Puyol viu o Barça chegar com sobras até a grande final europeia contra o outro grande esquadrão da época, o Arsenal da Inglaterra de Thierry Henry. A decisão aconteceu em Paris, onde um espectador especial aumentou em Puyol ainda mais a vontade de vencer, o seu pai, que comparecia pela primeira vez em um jogo do filho. Num dia de sonho, o Barça virou um jogo dramático contra os ingleses debaixo de muita chuva e venceu por 2-1, vencendo a sua segunda Liga dos Campeões na história. Puyol comentou aquela ocasião. Ele disse que foi um dia espetacular, pois foi o único jogo que o pai dele viu ao vivo, e justamente na decisão que todo jogador europeu sonha em jogar um dia. Eu fiquei extremamente contente por ele ter me visto campeão da Liga dos Campeões da UEFA, disse Puyol em entrevista ao site do Barcelona em 6 de agosto de 2014. Infelizmente, em novembro daquele ano, o pai do defensor acabou falecendo aos 56 anos num acidente de trabalho em Sarroca de Bellera, a 15 quilômetros de Pobla de Segur. O fato abalou profundamente Puyol, que via em seu pai o exemplo do sacrifício e do trabalho. O zagueiro teve, enfim, um ano bastante triste por causa desse baque e também por causa da eliminação de sua Espanha, ainda nas oitavas de final da Copa do Mundo. Esses acontecimentos acabaram afetando o rendimento do Touro nos últimos jogos do Barça e, inclusive, no Mundial de Clubes da FIFA, perdido para o Internacional de Fernandão, Yarley, Fabiano Heller e Alex. O auge daquele Barcelona de Rijkaard e Ronaldinho foi mesmo até 2006. Após aquele ano, o time perdeu a intensidade e só voltaria a brilhar 2 anos depois, justamente o início do auge de Puyol e de todo o futebol espanhol. Em 2008, Puyol foi mais uma vez convocado para a seleção e viajou até a Áustria e Suíça para a disputa da Eurocopa. Na primeira fase, o zagueiro foi titular nos 2 primeiros jogos, mas ficou de fora da terceira partida por causa de uma contusão. Puyol voltou na fase de mata-mata. Foi essencial e ajudou a Fúria a vencer o título europeu na vitória por 1-0 sobre a Alemanha, a primeira taça continental desde 1964 e o primeiro título desde o ouro olímpico conquistado em 1992. A partir daquele ano, Puyol percebeu que os ares haviam mudado para melhor, também no seu Barcelona. Pepe Guardiola, cria de longa data da casa, assumiu o comando técnico do time, revigorou as ações do clube e transformou a temporada 2008-2009 do time catalão na melhor e mais prolífica de toda a centenária história blaugrana.
O Barcelona conquistou simplesmente todos os títulos que disputou e deu verdadeiros shows com uma constelação formada, entre outros, por Xavi, Iniesta, Messi, Eto'o, Henry e companhia. Na Espanha, a equipe foi campeã nacional da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha. A nível internacional, os catalães foram campeões da Liga dos Campeões da UEFA, da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes da FIFA, 6 títulos apenas em 2009, um recorde que dificilmente será igualado tão cedo. Silêncio. As minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Durante essas façanhas, 2 momentos de Puyol mereceram enorme destaque. O primeiro deles aconteceu no dia 2 de maio de 2009, no retorno do Campeonato Espanhol, em Madrid. Era dia de clássico entre Barcelona e Real no Santiago Bernabéu e uma vitória blaugrana consolidava praticamente o título aos catalães. O Real abriu o placar, mas Henry empatou 4 minutos depois. Logo em seguida, Puyol foi até a área madrilena tentar a cabeçada em uma jogada aérea e, para surpresa de todos, o zagueirão subiu firme e testou a bola com força e precisão direto para o gol de Casillas. Era o gol da virada de um jogo histórico que terminaria por 6-2 para o Barcelona. Mas o que ficou na retina dos torcedores não foi o gol, foi a comemoração de Puyol. O zagueiro, visto por milhões de pessoas nas TVs em todo o mundo e em pleno território merengue, tirou a abraçadeira de capitão com as cores da Catalunha de seu braço, a apertou com orgulho e a beijou com amor, com fibra, para mostrar o tanto que ele amava aquele clube e o quanto aquele Barcelona desejava a vitória. Foi um ato épico que virou um símbolo de sua coragem e determinação para os torcedores, que só aumentou a sua idolatria para com os fãs. O outro grande momento do capitão foi na decisão da Liga dos Campeões contra o Manchester United da Inglaterra, o então campeão, e em Roma, na Itália. O grande trunfo dos ingleses era Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador do mundo no ano anterior e que vivia grande fase. Puyol foi deslocado para a lateral por Guardiola justamente para poder frear as investidas do português, e deu certo. Em uma de suas melhores atuações da carreira, Puyol anulou Cristiano Ronaldo e viu Messi e Eto'o deixarem seus gols, e o Barcelona levantou mais um título europeu. Depois de colecionar taças e virar peça indispensável no timaço do Barcelona, Puyol continuou como integrante pleno também na Espanha, de Vicente Del Bosque. A equipe se classificou bem para o Mundial da África do Sul e foi para a disputa como uma das favoritas, mas sempre com o fardo de amarelar na reta final. Tal pessimismo aumentou após a derrota logo à estreia para a Suíça, mas tudo foi contornado nos duelos seguintes, com vitória sobre Honduras por 2-0 e Chile 2-1. A partir da segunda fase, os espanhóis venceram todos os seus jogos por 1-0 e sempre tiveram as ações dos jogos, bem como a posse de bola, como principal virtude. Portugal e Paraguai foram derrotados nas oitavas e quartas, respectivamente. Na semifinal, duelo aguardadíssimo contra a sensação Alemanha, mas Puyol de cabeça fez o único gol do jogo e um dos 3 gols dele com a camisa espanhola na história. E que ocasião para marcar! Na final contra a Holanda, a mesma que marcou o início da trajetória do zagueiro na Fúria, Iniesta fez o gol salvador na prorrogação que consolidou o primeiro título mundial da Espanha e colocou Puyol no invejável hall de jogadores que venceram absolutamente todos os principais títulos para um jogador de futebol profissional: o Torneio Nacional, Copa Nacional, Copa Continental, Mundial de Clubes, Eurocopa e Copa do Mundo, e todos conquistados como titular absoluto. Após a Copa e a enxurrada de títulos de 2009 e 2010, Puyol continuou escrevendo a sua história ao disputar 56 jogos oficiais e sair invicto de todos eles, uma sequência que começou após a derrota para a Internazionale da Itália na semifinal da Liga dos Campeões de 2009 e 2010 e só terminou em 11 de janeiro de 2012, em uma derrota para o Osasuna por 3-2. Nesse período, Puyol venceu mais títulos históricos, aprendeu a surrar sem dó o Real Madrid e ainda deixou o companheiro Abidal levantar a taça da Liga dos Campeões de 2011 após a vitória por 3-1 sobre o já freguês Manchester United. O curioso é que Puyol não foi titular na decisão e só entrou faltando 2 minutos para o final justamente para levantar a taça como capitão pleno que era. Quando ele entrou, Xavi, o capitão àquela altura, foi correndo entregar a abraçadeira para o xerife, mas Puyol foi em direção a Abidal e colocou a faixa no francês por causa dos problemas de saúde que ele havia enfrentado e superado naquela época.
O gesto foi extremamente elogiado pela mídia e no final Abidal levantou a mágica taça continental em Wembley. O zagueiro revelou tempos depois que já tinha planejado tudo antes, mas preferiu guardar a surpresa por pura superstição. Durante mais esse período de ouro, Puyol continuou pleno em campo e dando exemplos de sua garra mesmo sofrendo quedas e até fraturas. Nada o parava. Antes de viajar para o Japão para a disputa do Mundial de Clubes de 2011, ele reanimou o time no clássico contra o Real Madrid após um gol relâmpago sofrido no primeiro tempo e foi fundamental para mais uma vitória sobre o time merengue, um triunfo maiúsculo que embalou o clube blaugrana para mais uma conquista mundial, com direito a uma aula de 4-0 sobre o Santos de Neymar e Ganso. Puyol ergueu o bicampeonato mundial do Barça e chegou a um nível incontestável, ele não precisava provar mais nada a ninguém. A partir de 2012, Puyol começou a sofrer com sérios problemas no joelho. O zagueiro sofreu uma grave lesão nos ligamentos que o fez perder a Eurocopa daquele ano. Em outubro, pela Liga dos Campeões, o defensor caiu de mau jeito e deslocou o ombro, sendo obrigado a ficar mais 2 meses sem jogar. Mas, como ele era o Puyol, a recuperação aconteceu em apenas um mês. No começo de 2013, o zagueiro chegou aos 100 jogos com a camisa da Espanha em um amistoso contra o Uruguai, partida que acabou sendo a última dele pela Fúria. No entanto, o joelho direito continuou a trazer problemas para o jogador e ele não conseguia engatar uma sequência de bons jogos. Por ter continuado a jogar com a mesma vontade e intensidade de sempre, mesmo após a cirurgia que fez, a recuperação não foi total e o seu corpo avisou que uma aposentadoria precoce deveria acontecer. Em maio de 2014, o zagueiro deu adeus definitivo ao Barcelona e ao futebol após 15 anos de futebol profissional, 10 como capitão, 593 jogos oficiais, 18 gols e incríveis 21 títulos. A torcida blaugrana custou acreditar e lhe fez diversas homenagens. Afinal, não era fácil dar adeus ao capitão do melhor Barcelona de todos os tempos. Mesmo aposentado, Puyol segue no meio esportivo e apareceu até na decisão da Copa do Mundo de 2014 no Brasil como representante do campeão da edição anterior, ao levantar a taça até o gramado ao lado da modelo brasileira Gisele Bündchen. Puyol entrou definitivamente na história como um dos principais jogadores da Espanha e do mundo no século XXI e será eternamente lembrado pelo profissionalismo, perseverança e determinação que encarou toda e qualquer partida. Para ele, não havia bola perdida ou adversário imparável. Para ele, não havia clube no mundo maior que o Barcelona. Para ele, vencer e dar o melhor de si estava acima de tudo. O futebol com certeza seria bem melhor se todos os jogadores levassem a sério o esporte como ele levou. Definitivamente um craque imortal.